Saí hoje aqui na chuva mesmo. Uma chuva, um climinha bom até, que é uma chuva bem fininha, pra conversar com vocês sobre um assunto que eu tava pensando aqui, que eu escrevi sobre e aí eu decidi fazer um vídeo sobre também. Eita, que chuva, tá de chuva, mas tá bom, né? Queria falar sobre o desejo e sobre os 3 tipos de desejo que Epicuro fez uma... Ele definiu e exemplificou 3 tipos de desejos que existem na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Um deles é o mais correto, é o mais certo de se seguir, e os outros 2 são além da medida, além do natural. O primeiro tipo é a conservação da vida, que é basicamente você comer quando você está com fome, você beber quando você está com sede e você descansar quando você está cansado. É o básico da vida, o mais linear da vida é esse conceito de desejo, que é o normal, é o natural, que é o que todos os animais e todos os seres vivos seguem a vida fazendo. Não passa do limite, não passa do necessário, entende? O ser humano é o único que passa do natural, passa do necessário. O segundo tipo é o de variações dos naturais. É exatamente esse ponto do além da medida desses que já são naturais, que é você, basicamente é gula, você comer mais do que deveria, você exagerar nas coisas, né? Então, é gula, luxo e prazeres da vida, além do necessário. É sempre além do necessário. O terceiro são de opiniões dos homens. O que isso significa? E esse, ele não só passa do limite, ele não só causa dano ao seu corpo físico, mas ele também causa dano à sua alma. Ele te atinge em um nível muito além, que é, de certa forma, até irreversível e mais difícil de curar, entende? Que são riqueza, a busca incansável por riqueza e fora de controle, fora da medida. O poder, a busca do poder e a busca da honra, só que tudo isso fora da medida, né? Fazendo além do que é natural e além do que seria virtuoso de se fazer. E aí o problema, o que acontece, né? Com essas pessoas que buscam esses e que vivem sob esses 2 constantes prazeres, além do padrão e do natural, que é o primeiro, que é você simplesmente suprir as suas necessidades fisiológicas. O que acontece com essas pessoas, né? Porque elas vão acabar sendo escravas dos seus desejos. Elas vão acabar, mesmo que uma pessoa que ela é escrava do próprio desejo, e não importa se ela é não importa se ela tem o trabalho mais simples ou se ela é o presidente do maior país, da maior potência do mundo. Se ela é escrava do desejo, ela vai ser escrava de um jeito ou de outro e vai ter aquele ponto negativo e aquela fraqueza irreversível nela, né? Nos traços da vida dela. E isso é inevitável, não tem o que fazer. E aí me leva a pensar sobre um assunto que é: antes da gente julgar os outros por seguirem os desejos deles, o que todo mundo está suscetível a fazer, a gente tem que pensar sobre os nossos próprios defeitos. Porque quando você tenta apontar e quando você aponta um defeito de uma pessoa que está seguindo os desejos além da medida deles, a gente está, de certa forma, reconhecendo um defeito que a gente tem em nós mesmos. Por exemplo, isso acontece comigo. Eu julgo muito pessoas e
penso muito sobre pessoas que se deixam levar por esse desejo e por esse além da medida, que seria basicamente pessoas que usam drogas, pessoas que vão pra balada, pessoas que são movidas pelo desejo carnal e ficam com várias pessoas e por aí vai, né? Eu julgo essas pessoas como se elas estivessem loucas e como se elas estivessem erradas e não percebessem o que estão fazendo de errado. Mas isso é um defeito que eu tenho em mim, e por eu ter esse defeito muito forte em mim, eu julgo nos outros. E aí eu percebi isso esses tempos atrás e comecei a refletir sobre. Porque eu julgo elas como se elas estivessem desperdiçando e como se elas estivessem cegas e não percebendo que elas estão fazendo algo errado, entende? E aí eu percebi que, na verdade, esses pontos que eu julgo neles, eu tenho muito, muito forte em mim. E por isso eu percebi que eu julgo nos outros. A gente sempre fica olhando pro outro, fica julgando o outro, e tanto no sentido negativo quanto no sentido positivo, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, sempre é mais bonita. E o problema da inveja é que você não só quer o que o outro tem, mas você não quer perder o que você já tem. E também, além de querer o que o outro tem, sem perder o que você tem, você quer que o outro não tenha mais aquela coisa. Então, quando a gente olha muito pro outro, a gente acaba se perdendo e caindo numa negatividade sem fim. Porque a mesma pessoa que você inveja pode te invejar, porque cada um tem a sua qualidade e tem os seus pontos positivos, entende? Então, a gente tem que se atentar a esses problemas e essas coisas, porque muitas vezes o outro tem qualidades que você quer, mas você também tem qualidades que ele quer. Então você tem que aprender a perceber essas coisas e, ao invés de invejar o outro, saber apreciar o que você tem. E aí, dentre essas coisas em que esses desejos dominam a gente, esses outros dois desejos além do desejo natural, a gente tem que aprender a identificar eles e fugir deles, porque assim a gente detém o arrependimento antes dele começar, entende? Antes da gente começar a cometer esse erro, a gente já pausa ele antes e não começa nesses problemas. Um conceito que fala sobre esse desejo além do natural, além do racional, é um conceito que é da mitologia grega, chama híbris, é com aquele U com 2 pontinhos em cima, então é hubris, tem que fazer esse biquinho para falar certo. E uma história que representa essa híbris e o que isso significa é aquela história de Dédalo e o seu filho Ícaros, que ele foi preso no labirinto de Minos, né, no labirinto do Minotauro. E aí, para fugir de lá, ele constrói asas mecânicas de barro, né, de cera. E aí ele constrói essas asas, entrega uma para o seu filho e uma para ele mesmo, né? E aí com isso ele consegue, essa asa funciona e ele consegue voar. Só que a única regra que ele definiu para o filho dele, ele disse para o filho dele, não voe muito alto, pois o sol pode queimar, pode derreter a cera, o barro, e acabar caindo, né? E aí, beleza, essa era a única regra. Conseguiram fugir, estavam voando, e aí o Ícaro, com a sua híbris, com o seu desejo de algo a mais, de ver mais o mundo, de subir mais e ir mais do que o necessário, ele subiu tão alto que ele chegou próximo do sol e o sol derreteu as suas asas, e aí de onde sai aquela tatuagem que todo mundo faz da queda de Ícaro, que é as penas, a asa se desfazendo e ele caindo assim com a mão pra cima, que inclusive é uma tatuagem que eu quero fazer, porque vai me lembrar desse híbris e desse desejo pra gente não ir além do natural, entende? Então, era isso aí que eu queria dizer, pra gente tomar cuidado com esses dois desejos
e seguir uma vida... E é lógico que eu não tô sendo extremista, não tô dizendo pra você ser extremo, pra você virar um monge e se abdicar de tudo da vida, não. Eu tô falando pra você se atentar a esses problemas e é isso. Só entender que você pode acabar caindo nessas armadilhas sem querer. É isso aí. Espero que eu tenha despertado algum pensamento em vocês. Se você tem algum pensamento a agregar aqui ou acha que eu tô errado, qualquer coisa deixa aí nos comentários que eu quero saber. E seja feliz, forte e saudável. Um beijo.